Olá, queridos irmãos. No estudo de hoje, nós abordaremos o Livro dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. O item é o Anjos da Guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Ele corresponde às perguntas de número 489 a 495. Onde Kardec pergunta aos espíritos se há espíritos que estão ligados particularmente a cada indivíduo, a fim de lhe proteger. A espiritualidade responde a Kardec que sim, são os que nós entendemos por bom espírito ou espírito gênio. Esse espírito protetor é de uma ordem superior, ele está conosco desde o nosso nascimento. É alguém mais elevado. E assim como os pais que normalmente protegem seus filhos, eles também têm essa missão de nos proteger, de nos auxiliar. Eles estão conosco para nos consolar, dar bom ânimo a todo instante. É para eles uma obrigação estar conosco a partir do momento em que eles aceitam essa missão. Porém, eles podem escolher quem lhes é mais simpático, o que torna para alguns um prazer e para outros uma missão ou um dever. E eu faço para vocês o seguinte questionamento: quantas vezes nós oramos para os nossos espíritos amigos e quantas vezes nós tentamos conversar ou oramos para o nosso protetor? Sabendo que todos nós somos protegidos, nós buscamos os conselhos deles, da mesma maneira que nós solicitamos o auxílio de tantos outros irmãos desencarnados. E por que eu estou dizendo isso? Porque se nós imaginamos uma relação de cuidado como um guia que nos dirige para o caminho do bem, é nítido que ele sabe muito mais de nós que nós mesmos. Porque ele conhece o planejamento reencarnatório, ele conhece nossas vidas pregressas. É o guardião que irá nos dizer a verdade, com todo carinho e amor, mas a verdade direta. E às vezes isso pode assustar, né? Muitas das vezes é mais fácil pensarmos em quem está mais longe, entre aspas, do que aqueles que sabem que nós somos no íntimo, né? Pode parecer estranho até mesmo nós termos alguém mais elevado conosco. Mas aí eu pergunto, por que não teríamos? Ficamos nos perguntando, então, por que eu não sinto ele? Ou por que ele não me ajuda? Mas será que ele vai ficar comigo o tempo todo? São diversas perguntas que nós temos, e esses espíritos eles podem sim ter outras missões, mas isso não quer dizer que nós vamos ficar sozinhos. Há outros que os substituem. Mas o mais importante nisso tudo é entender que a nossa faixa vibracional, por vezes, nos impede de ouvi-los. Nós, encarnados, os afastamos. A espiritualidade nos diz que eles podem se afastar se percebem que os conselhos são inúteis, porque o protegido prefere submeter-se à influência de espíritos inferiores, mas ele volta desde que nós o chamemos. E quantos exemplos nós temos disso, né? No começo do livro Nosso Lar, o nosso irmão André Luiz, quando ainda estava no umbral, ele não consegue enxergar nenhuma luz. Os irmãos protetores estão lá próximos, estão fazendo outros resgates, mas eles não podem interferir no livre-arbítrio do nosso irmão André Luiz, até que ele mesmo conclame a presença e peça ajuda e assim consiga enxergar a luz desses espíritos protetores. E no plano dos encarnados não poderia ser diferente, né? Se nós não estamos na mesma faixa vibracional, o nosso protetor, nosso espírito protetor, continuará a velar por nós, porém nós estaremos afastando a eles. Por isso, diz Kardec, diz a espiritualidade, não se preocupe se você está cansando o espírito com muitos questionamentos ou pedidos. Eles pedem, nos solicitam para pensarmos ao contrário. É nessa busca pelo contato que eles encontrarão formas mais fáceis de serem ouvidos e, com isso, seremos mais fortes e felizes. Então, por mais que eles tenham outras missões, nós teremos sempre um outro espírito nos ajudando enquanto eles estão nessas missões. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 20, ele fala conosco sobre o hábito e informa que ele é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina.
Até aí tudo bem. Fiz um estudo recentemente onde falava exatamente dessa questão, porque existem hábitos bons, como o hábito de caminhar todos os dias, de meditar, mas também existem os hábitos ruins, e nós conhecemos muitos. O hábito da maledicência, de desprezar sentimentos alheios e etc. Então fica um alerta para nós. Ele nos alerta o seguinte, que nós encarnados, herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas existências análogas entre si, vivemos até agora quase que à maneira de embarcações ao gosto da correnteza no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Eu acho isso muito significativo. Porque o que significa essas falas de Emmanuel? Ele fala que nós aceitamos hábitos que não nos agregam, que são mais fáceis, os que são mais fáceis, a porta larga, os que não nos direcionam ao caminho do amor para potencializá-lo. Que nós reencarnamos e reencarnamos e continuamos qual um barco sendo levado pela correnteza. E com isso nós afastamos nossos espíritos protetores, nós afastamos os bons conselhos, que nos ajustamos aos movimentos que não agregam sem resistência. Então eu retomo a um pensamento. Quem é a maior resistência que nós temos como exemplo que já passou pela Terra? Jesus. E quem está conosco a todo momento nos ajudando nesses instantes? O nosso Espírito Protetor. Eu trago uma história do Humberto de Campos, nosso irmão X, do livro Reportagens do Além-Túmulo, psicografia de Chico Xavier. Ele conta a seguinte história. Geru, uma elevada entidade de uma das mais belas regiões da vida espiritual, foi chamado pelo caricioso apelo de um nobre mensageiro da verdade e do bem, que lhe falou nesses termos. Geru, uma das almas a que te vens devotando particularmente de há muitos séculos, vai agora ressurgir nas tarefas da reencarnação sobre a Terra. Seus destinos foram agravados de muito em virtude das quedas a que se condenou pela ausência de qualquer vigilância. Mas o Senhor da vida concedeu-lhe nova oportunidade de resgate e elevação. Geru sorriu e exclama, denunciando sublimes esperanças. É Laio é o nome da entidade que vai reencarnar e Geru vai ser seu espírito protetor. O generoso mentor responde para ele que sim, e Geru agradece a dádiva derramando lágrimas de reconhecimento, pois Laio lhe fora um filho idolatrado numa paisagem longínqua. É certo que não lhe compreendera a afeição na recuada experiência. Ele desviara-se das sendas retas quando ele mais esperava da sua mocidade e inteligência. Geru estava feliz. Todos os sofrimentos eventuais que poderia passar seriam pouco, pois acabava de alcançar a oportunidade de erguer, dentre as dores humanas, um irmão muito amado, que fora seu filho, inesquecível. E aí a gente retoma o pensamento dos hábitos, a gente retoma o pensamento do nosso anjo guardião. Esse generoso irmão espiritual atravessa as paisagens maravilhosas que separavam do ambiente terrestre. Ele sai de onde ele estava e vai para o ambiente terrestre. Fica para trás os jardins suspensos, repletos de flores e de luz. As melodias das regiões venturosas distanciavam-se aos ouvidos. Esperançoso e desassombrado, o solícito emissário penetrou na atmosfera terrestre e acabou diante de um leito confortável, onde se identificava um recém-nascido, pelo seu brando choramingar. Os espíritos amigos encarregados de velar pela transição daquele nascimento entregaram-lhe o pequenino, e Geru beijou, tomado de profunda emoção. Ele aperta o pequeno de encontro ao peito afetuoso, e era nítido, conseguia-se observar que daí em diante o devotamento com que o guardião empenhou na tarefa de amparar a criança sustentou de instante a instante o espírito maternal.
solucionando de maneira indireta difíceis problemas orgânicos para que não faltassem os recursos da paz aos primeiros tempos do inocentinho humano. E Gerô, esse grande irmão, esse grande espírito protetor que estava auxiliando aquele ser recém-reencarnado, o ensinou a soletrar as primeiras palavras, velou os sonos, colocou o salvo das vibrações perniciosas no invisível, guiou-lhe os primeiros movimentos dos pés. O generoso protetor nada esqueceu, e foi com lágrimas de emoção que inspirou ao coração materno as necessidades da prece para a idolatrada criancinha. Depois das mãos postas para pronunciar o nome de Deus, o amigo desvelado acompanhou-o à escola. Gerô não cabia mais em si, de contentamento. Imagina passar por todo esse processo e conseguir ajudar esse irmão. Quando Laio se aproxima da mocidade, então as perspectivas de sentimentos elas começam a se transformar. Ele, de alma aflita, o espírito protetor, observa que o tutelado regressava aos mesmos erros de outros tempos. Começamos a entrar nos hábitos. Ele subtraía-se agora à vigilância afetuosa dos pais, inventava pretextos desconcertantes, e por mais que ouvisse as advertências preciosas e doces do mentor espiritual no santuário da consciência, ele entregava-se vencido aos conselheiros da rua, caindo miseravelmente nas estações do vício. Se Gerô, esse espírito protetor tão amado, tão amável, lhe apontava o trabalho como recurso de elevação, Laio queria facilidades criminosas. O fraco rapaz desejava dinheiro como que se desvencilhasse dos esforços indispensáveis e justos. Entre sacrifícios e dores ásperas, o prestimoso guardião viu gastar em prazeres condenáveis todas as economias do suor paternal, assistindo aos derradeiros instantes de sua mãe, que partia da terra ferida pela ingratidão filial. Laio, esse ser reencarnado que mais uma vez voltava às suas vidas pregressas, entregava-se à ociosidade destruidora. Não obstante os cuidados do mentor carinhoso, Laio procura o álcool, o jogo, sífilis, que lhe sitiaram a existência consagrada por ele ao desperdício. O dedicado amigo ainda assim não desistiu e não desanimava. Após os esgotamentos dos recursos paternos, Gerô recuperou junto de companheiros preciosos para que o tutelado alcançasse o trabalho. Laio, então, ele se torna auxiliar diurna de uma empresa honesta, mas às ocultas, essa empresa era objeto de suas críticas escarnecedoras. Pois quem se habitua à ociosidade criminosa costuma caluniar os bons de espírito, os que estão com um bom espírito de serviço. De nada valiam os conselhos do guardião. Daí a pouco tempo, menos por amor do que por necessidade, Laio então busca uma companheira. Ele se casa, mas nesse desregramento que se entregava de muito tempo, não encontrou no matrimônio senão sensações efêmeras que terminavam em poucas semanas. Gerô, no entanto, se alimentou de esperanças. O espírito protetor, mais uma vez, ele acreditava que essa união conjugal talvez lhe proporcionasse a oportunidade de ser conveniente, de ser mais amável. Porém, isso também não serviu. Isso também não acontece. O tutelado não sabia tratar a esposa senão com desconfianças, com atitudes violentas. Isso era uma complicação. Sua casa era uma seção do mundo inferior. Palavras do irmão X. Recebendo 3 filhinhos para o jardim do lar, muito cedo ainda, Laio lhes inoculava no coração as sementes do vício, segregando-os num egoísmo cruel. E quando viu o infeliz Laio fazendo isso com almas que chegavam pela bondade de Deus, para a santa oportunidade de serviços novos,
Jehu então sentiu-se desolado e, reconhecendo que não poderia mais prosseguir sozinho naquela tarefa, ele solicita ajuda. E para quem ele recorre? Jehu então vai em busca dos anjos das necessidades. Esses mensageiros de educação espiritual lhe atendem atenciosamente às rogativas e começam por alijar o tutelado do emprego em que obtinha o pão cotidiano. É uma maneira dele dar valor para os outros momentos, para as outras coisas. Entretanto, no lugar de melhorar-se com a experiência, buscando meditar como convinha, Laio se internou por uma rede de mentiras. Ele faz-se de vítima para recorrer às leis humanas e ferir as mãos de antigos benfeitores. Ele acusa pessoas inocentes, exige indenizações descabidas. Ele acabou por tornar-se odioso aos amigos de outros tempos. Jehu então foi mais longe e faz um novo pedido. Ele solicita providência aos anjos que se incumbem do serviço das moléstias úteis. E esses anjos, mais uma vez, lhe auxiliaram de pronto. Então eles conduzem Laio nessa encarnação a um aposento de enfermidade reparadora, a fim de que ele pudesse refletir da indigência da condição humana e na generosa paternidade do Altíssimo. Aquele homem rebelde, contudo, pareceu piorar em 100%. Foram necessários verdadeiros prodígios de paciência para que Jehu lhe lavasse do cérebro esfogueado e caprichoso os propósitos do suicídio. Então esse irmão, esse mentor, ele faz de tudo para que esse irmão ele consiga refletir. Então, a partir de todos os recursos postos em práticas, o bondoso guardião implorou aos anjos dos ofícios que se encarregassem dos trabalhos da velhice prematura, uma nova forma de ajudar esse irmão. Os novos emissários então rodeiam Laio com atenção e começam a amolecer-lhe as células orgânicas, subtraem-lhe do rosto as expressões de firmeza e resistência, alvejaram-lhe os cabelos e enrugaram-lhe o semblante. No entanto, nem assim o infeliz encarnado cedeu. Preferia ser uma criança ridícula na aparência de um ser mais velho, a entrar em acordo com o programa da sabedoria divina, a favor de si mesmo. Era uma forma de ajudar para aquele irmão não perder mais tempo na reencarnação. Mas enquanto ele blasfemava, seu amigo espiritual orava e se desdobrava em esforços incessantes. Enquanto praticava loucuras, o guardião duplicava sacrifícios e esperanças. O tempo passava célere, mas um dia o anjo da morte veio espontaneamente ao grande duelo e falou-lhe com doçura. Jehu, chegou a ocasião da tua retirada. Ele pede que o espírito protetor se retire, e esse generoso mentor abafou as lágrimas de angustiosa surpresa, fixou o mensageiro com os olhos doridos e súplices. O outro, no entanto, continuou: não intercedas por mais tempo. Laio agora me pertence. Conduzi-lo-ei aos meus domínios, mas podes rogar a Deus que o teu tutelado recomece mais tarde, outra vez, a bênção da reencarnação. Terminara então a grande partida. A morte decidira no feito pelos seus poderes transformadores, enquanto o guardião recolhia entre lágrimas o tesouro de suas esperanças imortais. Grafando essa história, conta irmão X, Humberto de Campos, ele diz o seguinte, que ele se lembra que quase todos os espíritos encarnados têm um traço de Laio, ao passo que todos os espíritos protetores têm consigo os desvelos e os sacrifícios de Jehu. Todos nós, meus irmãos, somos médiuns em graus diferentes, mas, portanto, todos nós recebemos as influências desses irmãos bondosos. E vamos sim louvar e agradecer a Deus, aprender a conversar também, ouvir nossos espíritos protetores. Essa é uma etapa muito importante para que nós consigamos estar com eles, pois eles sempre estão conosco. É o nosso momento de interiorizarmos, de nos silenciarmos, é o ato de
calar a nossa voz, de abrir nossos corações para que a mensagem desses irmãos, para que o afeto desses irmãos possa chegar até nós. Então, à medida que nós nos entregamos de coração para as coisas de Deus, nós nos entregamos de coração para os nossos anjos guardiões, nós conseguimos receber as influências dos bons caminhos. E esse o nosso trajeto, é esse o nosso feito maior, é conseguir observar como podemos ser melhor a cada dia. E sendo melhores a cada dia, começando conosco mesmo, nós conseguiremos alcançar o mandamento maior: amar ao próximo como a ti mesmo. Muito obrigado.